Sejam bem-vindos ao podcast Conversas com Saúde. De uma forma geral, em Portugal, a fisioterapia está muito associada à área da ortopedia, à recuperação de um pós-operatório de várias cirurgias ou à recuperação, por exemplo, de atletas de alta competição. Mas não é necessariamente assim. A fisioterapia tem muitas outras áreas de abrangência. Hoje vamos falar sobre vários períodos especiais da vida da mulher, como o pré-parto, o pós-parto e a menopausa. É minha convidada, a fisioterapeuta coordenadora do Instituto CUF Porto, a Susana Trigueiro, que tem especialização em reabilitação do pavimento pélvico. Olá, muito Susana. bem apresentada. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada, acima de tudo, por teres aceitado este desafio, que é participar no primeiro episódio do podcast e para falar de um tema tão sensível, porque tenho um bocadinho a sensação que ainda é um tema tabu. As pessoas falam muito de fisioterapia quando estão a fazer a recuperação, sei lá, de uma cirurgia de ortopedia, mas se tiverem a fazer fisioterapia por incontinência, isso não é falado. E eu acho que é preciso trazer para que o público em geral possa falar destes temas com naturalidade, como fala de outra coisa qualquer. E quem melhor do que tu, que trabalhas diariamente com estas pessoas, para nos fazeres e trazeres aqui este enquadramento. E gostava que explicasses lá para casa, para quem nos está a ver e a ouvir, o que é isto da fisioterapia do pavimento pélvico. Obrigada. Portanto, é um prazer estar aqui e vamos abarcar aqui este nosso projeto, esta nossa primeira conversa. O pavimento pélvico é super desconhecido. Nós temos contacto com ele no desfraude, ou seja, em fase de infância. A partir dessa data, nunca mais nos lembramos do pavimento pélvico ou que ele existe. Portanto, é normal que perante uma situação em que haja uma alteração hormonal, uma alteração por cirurgia ou uma alteração em que haja mesmo uma descida do pavimento pélvico, que há necessidade de novamente reaprender e perceber o que é, aonde está e como se utiliza. Portanto, o pavimento pélvico serve de suporte dos nossos órgãos pélvicos, serve também para a função de reprodução e serve também para haver aqui uma gestão a nível de pressão intra-abdominal. Isto aqui é um bocadinho específico, esta linguagem é um bocadinho estranha, mas sem dúvida alguma que o nosso pavimento pélvico, portanto, que está aqui em baixo, é um conjunto de músculos. Queres que dê o pavimento pélvico? Se faz favor. Então vá, toma lá aqui. Mostra lá. Portanto, isto é um pavimento pélvico isto é um modelo anatómico de um pavimento pélvico de uma mulher. Muitas vezes as mulheres não conhecem o seu pavimento pélvico e está aqui composto por todas as estruturas musculares, os órgãos. Portanto, o pavimento pélvico suporta os órgãos pélvicos. Tem a função também da parte de reprodutiva e aqui a gestão de pressão intra-abdominal, em que é necessário nós, aparente todas as atividades do dia a dia, temos de saber gerir pressões de forma a mantermos a nossa continência. Porque se não soubermos gerir a pressão intra-abdominal, perante uma lesão a nível do pavimento pélvico, temos incontinência, seja ela qual for. Por exemplo, no pré-parto, nós muitas vezes avaliamos as mulheres em fase pré-parto só para terem uma tomada consciência do que é a contração do períneo, o que é a ativação abdominal, para também trabalhar a parte da própria diástase abdominal e evitar diástases abdominais no pós-parto. Está tudo ligado. E então, portanto, no pré-parto começamos por aí, a fazer o ensino. Explica uma coisa, como é que uma mulher chega a uma consulta de fisioterapia deste género no pré-parto? Eu digo isto porque efetivamente já tive 2 filhos, fiz cursos de preparação para o parto e nunca sequer me foi sugerido isso. Eu própria ouvi falar na fisioterapia do pavimento pélvico no pós-parto porque, como tive 2 partos vaginais, fiquei temporariamente ali uns dias incontinente. E a própria obstetra fala nisso. Mas nesta questão do eu acho que não há muita informação. Como é que as pessoas chegam a ti
muitas vezes referenciadas, Ok. mas por vezes já com algum tipo de problema. Ok. Idealmente, no mundo perfeito a nível de saúde, todas as mulheres deveriam ser vistas pelo menos para terem uma avaliação inicial e depois, em fase mais posterior, dependendo do tipo de parto que pretendem, fazer alguma abordagem mais específica para, se eu pretendo fazer um parto vaginal, eu tenho de ensinar alguns tipos de exercícios que promovam a ajuda e facilitem o parto, previnam lesões depois em termos de via de parto. Ou então, se é uma cesariana, aí essas abordagens não serão tão arduamente intensificadas porque não fazem sentido existirem, porque não vamos ter o parto por via vaginal, mas temos outras questões para abordar depois a nível de pós-parto, a nível de evitar perdas de urina, perdas de gases, ensinar-lhes a fazer exercício, porque o TPC não é só na escola. Eu dou outros TPCs a todas as minhas doentes diariamente, em que refiro mesmo que 80% da recuperação é por parte dos trabalhos de casa e não só da minha parte. Portanto, eu sou o agente promotor da recuperação e faz parte da nossa intervenção fazer aqui uma autoconsciencialização, abordar muito o tema do perceber onde é que isto se passa, conhecer o corpo, perceber os sinais e tentar evitar. Susana, tu há pouco disseste aí uma frase que me deixou um bocadinho preocupada. Tu disseste que há mulheres que desconhecem Sim. o seu pavimento pélvico. Sim. Como assim desconhecimento? Ajuda-me a perceber o que é que estás a querer dizer com isso. Como é que uma mulher nunca viu? Há mulheres que têm um bocadinho de fobia de olhar para si, de perceber como é que o corpo é. Por isso, nessas situações, eu utilizo o espelho. E aí, quando me autorizam, eu peço sempre a autorização para o fazer, porque há mulheres que podem não querer. Portanto, se não querem, eu também evito aquele choque de. Basicamente, aquilo que tu me estás a dizer é que há mulheres que nunca viram os seus órgãos reprodutores ao espelho. Há mulheres que têm receio de o ver, há mulheres que após uma cirurgia ou após um parto vaginal, nesse momento, têm receio de o voltar a ver. Até podem já ter tido conhecimento e visto e percebido como é que era, até porque estudaram. Isto é de ensino comum, não é? As estruturas, como é que funciona, isto é de ensino básico. Mas a partir daí, há muitas mulheres que nunca mais querem sentir ou saber mais até numa situação de um pós-parto que corre mal. Muitas têm fobia de voltar a ver os seus órgãos pélvicos, órgãos não, a ver o períneo, porque o choque é tão grande e às vezes as lesões são muito grandes, são traumáticas e por vezes até esteticamente não se vê assim uma grande alteração, mas emocionalmente e psicologicamente tem aqui um grande poder nefasto, porque houve aqui um trauma. Há experiências fabulosas e depois há experiências um bocadinho más. E nessas que não são tão positivas, dá-nos outro poder de empoderar estas mulheres. Sim, certo, portanto, porque há mulheres que têm uma episiotomia, ou seja, o corte que é feito na vagina e que depois tem que ser suturado, e há mulheres que levaram tantos pontos e foi um corte tão grande. Eu percebo que nesses casos seja uma das situações em que a mulher tem receio até se as estruturas vão ficar todas iguais, não é? Com certeza. Quando são só episiotomias, quando não existem as lacerações vaginais. Certo. Pronto, portanto há aqui um tema bastante tabu que impacta muito a qualidade de vida da mulher, a personalidade da mulher, o facto da vida social da mulher. Portanto, tem aqui um grande poder a nossa ação de tentar mudarmos a vida destas pessoas e empoderá-las nesse sentido. Daí é que muitas vezes utilizamos o espelho até para demonstrar visualmente e termos um feedback visual de que
as coisas estão a melhorar e mostrar-lhes a mudança, mostrar-lhes até através da imagem como é que o períneo contrai, como é que o períneo relaxa, porque aí tem um feedback visual e não só o verbal da minha percepção e da minha avaliação. Portanto, é muito giro depois ver a evolução destas mulheres e ver que depois em trabalho de casa já conseguem começar a observar, começar a fazer os exercícios e ver as mudanças factuais e existentes nestas realidades. Olha, e tu tens algumas mulheres que acompanhas no pré-parto e depois no pós-parto. Como é que é esta, não é? Porque é um momento muito especial da vida da mulher em que vai ser mãe, vem aí uma nova vida, não é? E depois há todo um boom hormonal. Como é que é esta? Primeiro te preparas e depois no final estás a receber uma mulher que agora que já é mãe, que tem o seu recém-nascido e que também tem que cuidar de si própria. Sem dúvida alguma. No pré-parto, dependendo do tipo de parto pretendido, lógico que isto não é escolhido, porque no cenário de bloco e no cenário de preparação, quando está no hospital, a mulher pode não ser capaz de ter um parto vaginal. Portanto, isto não pode ser escolhido, não é? Mas tentamos a via que a mulher escolhe. E por isso fazemos, se quer um parto tentar o parto vaginal, fazemos uma série de exercícios que promovam a abertura dos diâmetros pélvicos. Faço também consulta com um companheiro ou companheira, whatever, no sentido de apoio, de que exercícios podem fazer, autoajudas, que exercícios devem fazer para melhorar em determinados momentos deste tipo de parto. Se for uma opção mais ainda também a nível de parto, posições de parto, portanto ajudamos muito nesse sentido, não é só períneo, mas também posições facilitadoras. Temos aqui uma abordagem muito grande, um leque grande de consciencialização, de autoajuda e ensino à própria mulher e ao companheiro que estratégias podem fazer para Sabes que essa foi uma das minhas dificuldades e embora eu tenha um grande conhecimento na área da saúde, mas eu fiz um curso de preparação para o parto que até foi feito no centro de saúde da minha área de residência, mas como eu tinha epidural, estavam a mandar-me, eu tive 2 partos vaginais, estavam a mandar-me fazer força e eu não tinha consciência porque não fui treinada para isso não me foi falado. E eu só dizia, mas querem que eu faça força como? Faça força. Mas como eu estou sobre o efeito de epidural, e especialmente no período expulsivo, em que é super importante a colaboração da mulher, eu não sabia como fazer a força e se efetivamente eu estava a fazer a força correta e estava a usar os músculos corretos. Mas lá está, estás-me a dar uma novidade. Eu não fazia a mínima ideia que era possível haver esta educação antes. O aprender, o treinar isto antes. Treinar. Portanto, existe aqui um âmbito de ação. Nós só podemos fazer estes exercícios específicos a partir de um tempo gestacional para não termos riscos de partos prematuros. Portanto, há um certo exercícios que nós só fazemos a partir de uma determinada fase de gestação, mas sim, fazemos este ensino mesmo para situações já com epidural, que estratégias podem fazer sozinhas, na cama, no leito, ou com o companheiro ou companheira, quem for, em parelha com a mulher. Portanto, há aqui uma fase de ensino muito grande, quer para ela, quer para o companheiro, para também estarem em sintonia e para também ela estar empoderada e saber o que é que pode fazer em determinado momento e explicar direitinho que exercícios podem fazer naquela fase do parto. Portanto, se for um parto vaginal, elas levam isso tudo direitinho, exercícios para alívio de dor, tudo direitinho, e ponho as outras pessoas a trabalharem para ela. Isso é maravilhoso, a sério, porque lá está, é ganhar consciência do próprio corpo, do que vai acontecer para quando acontecer o momento em que a mulher efetivamente tem que haver bastante colaboração durante um parto vaginal, é completamente diferente se a pessoa estiver
consciente e a participar da forma correta, porque muitas vezes a pessoa, estando a fazer força da forma errada, o bebê em vez de descer sobe, não é? E a maioria dos partos instrumentados, sejam ele de epidural, ventosa, seja ele o instrumento que for, é por cansaço, por fadiga da mulher. Portanto, eu isso digo em todas as consultas de pré-parto. Quando fazer os exercícios, quando descansar, até porque as hormonas estão a trabalhar mesmo que a mulher esteja a descansar. E a ideia de que o parto é movimento, primeiro. Portanto, sempre em contração tem de haver movimento, mas a mulher tem de descansar. E há aquela ideia que aconteceu comigo de que a mulher tem de estar em movimento constante. Não, a mulher tem direito a descansar, mesmo durante o parto, porque parto em movimento, em contração, lógico que sem movimento não existe a descida do bebê, sem toda a parte hormonal, se for viável, não é? Porque há mulheres que não conseguem ter a própria dilatação sequer, como foi o meu caso. Eu tive um dia inteiro, lá está, eu na altura, a minha especialização ainda não era tão específica, e passei um dia inteiro a tentar dilatar. Ou seja, caminhava e numa dilatação tive de fazer um parto cirúrgico, uma cesariana. Por isso é que eu tento dar todas as ferramentas às mulheres para que não lhes aconteçam aquilo que aconteceu, porque eu tinha muito objetivo de conhecer o que era um parto vaginal e em termos de frustração, em termos emocionais, isso está uma frustração grande. Portanto, nesses momentos eu faço sempre esta conversa com as mulheres. Não é menos mãe se for parto por uma cesariana. Em todas as consultas eu dou este empoderamento, porque nós não conseguimos decidir a nossa natureza e a nossa evolução do parto, se temos ou não capacidade de fazer uma dilatação total. Mesmo com a dilatação total pode não ser possível um parto por via vaginal. Portanto, eu empodero as mulheres no sentido de, mesmo que haja cesariana, não deixa de ser melhor mãe por isso, porque há muito estigma perante uma mulher com um parto de cesariana, que não tenha tido um parto vaginal. E há a sensação de frustração, de não ter conseguido. Portanto, isto é uma base do meu tratamento, empoderar estas mulheres em que está tudo bem, caso seja um parto vaginal ou caso seja um parto por cesariana, porque há coisas que nós não conseguimos escolher e temos de sentir-nos bem como mulheres e enquanto mães, independentemente do tipo de parto, porque isto acontece na nossa realidade. Olha, e depois o que é que acontece no pós-parto? Qual é que é a tua intervenção? Quais são os vários cenários possíveis da intervenção da fisioterapia no pós-parto? No pós-parto avaliamos muito como é que está o nível de ativação muscular do nosso períneo. Não só, também a diástase abdominal, porque tivemos uma gravidez, portanto os reitos abdominais abriram e a nossa linha alba, o espaço da linha alba está aumentado. Durante um tempo isto é fisiológico, mas depois pode não ser. Podemos ter problemas também de pavimento pélvico, de lombalgias, dores de costas, passando assim a palavra, por existirem diástase abdominal. Portanto, tratamos diástase abdominal se existir, pode não existir, se for funcional, porque se não for funcional podemos não conseguir recuperá-la. Portanto, nós só conseguimos recuperar uma diástase abdominal se ela, com a ativação correta dos músculos do transverso abdominal do oblíquo, se ela reduzir, porque se não reduzir o tamanho provavelmente não vamos ser eficazes e aí se for uma diástase grande tem mesmo de ser por via cirúrgica. Mas o grande foco do nosso pós-parto é mesmo o períneo, portanto ver como é que está o períneo, se está íntegro, se tem algum tipo de epísio, algum tipo de corte, alguma laceração. Portanto, trabalhar muito o retomar a contractilidade, avaliar a força muscular, avaliar o relaxamento muscular e avaliar a força e a percepção da mulher em termos de períneo, como é que ela se sente, como é que está, porque muitas vezes a imagem, como falamos há bocadinho, a nossa imagem está um bocadinho alterada e às vezes é preciso demonstrar que as coisas não estão assim
tão más, temos forma de evoluir, mas para isso não é preciso TPCs. E mesmo trabalhar quando existe uma episiotomia, quando existe dor perineal, eu dou TPCs mesmo para a mulher fazer automassagem, autotoque, fazer exercício além não só do contrair e relaxar, porque o pavimento pélvico e exercícios de pavimento pélvico é muito além do contrair e relaxar, ou seja, o famoso Kegel. O períneo e os nossos exercícios de períneo é muito além do que isso, é muito mais além. Nós fazemos mais do que isso. Muitas vezes eu ouço muitas vezes de que a comparação que trabalho perineal é Kegel, e não é. É muito mais que isso, no sentido que é preciso ter a percepção da contração, é preciso ter a graduação da força, é preciso ter a antecipação do exercício. Imagina, no pós-parto pode acontecer uma incontinência, não é? Portanto, nós temos... em termos... uma das maiores probabilidades, eu falo por experiência própria porque fiquei alguns dias, depois percebi que não tinha que, e foi aí que a obstetra falou da questão da fisioterapia do pavimento pélvico, que podia ser útil. A incontinência urinária é das coisas mais frequentes do pós-parto? A incontinência urinária, sim, sem dúvida alguma, por vezes também de gases e por vezes também de fezes, mas depende do tipo de parto e da experiência de parto, não é? Porque se houver uma laceração, o risco de existir uma incontinência mais grave, mais severa, é mais aumentada. Portanto, é sempre uma abordagem, o trabalho perineal e a avaliação perineal e os nossos TPCs. E esta abordagem é feita em função das necessidades de cada pessoa. Isto não há um modelo-chave de exercícios para cada uma. Temos de aplicar os exercícios certos e os exercícios mesmo para casa, os exercícios certos e o número de exercícios ao dia, os exercícios certos. Não existe aqui uma regra igual para todas. Portanto, isto é um trabalho muito um para um e muito trabalho de casa. Olha, e há aqui outro tema sensível que eu sei que existe, até porque fui mãe e passei por isso, que é o retomar da vida sexual do casal, até porque num pós-parto, durante algum tempo, a mulher sente dor. Há alguma coisa que a fisioterapia possa fazer? Sim, sem dúvida. Até porque como estamos a trabalhar todas as estruturas, não só extracavitárias, mas também intracavitárias, nós vamos trabalhar toda a parte dos tecidos, vamos trabalhar a flexibilidade dos tecidos, vamos avaliar se existem cicatrizes internas, trabalhar um bocadinho a nível da própria cicatriz e o retomar da elasticidade dos próprios tecidos, e isto tudo muito com a parte manual, com alguns instrumentos, e também o autotoque também ajuda um bocadinho. Às vezes em casos mais delicados, quando é necessário, quando a mulher sente essa necessidade, eu chamo o companheiro ou companheira para uma consulta em conjunto e mesmo para fazer ensino de como devem ajudar-se mutuamente. Porque o facto é que nós vamos ao médico, fazemos a consulta do pós-parto, que acontece entre 30 a 40 dias após o parto, e a obstetra diz assim: pronto, está tudo bem, a partir de agora pode retomar a sua vida sexual. E isto é tudo muito engraçado, mas as pessoas vão para casa, tentam e não conseguem. Não. E depois muitas vezes começa a haver até um afastamento entre o casal e até porque muitas vezes o parceiro não quer magoar a mulher e depois há um bebê que chora, há um bebê que até dorme próximo do casal, não é? E portanto há aqui toda uma série de outras coisas que podem ser feitas, mas que isto é desconhecido, porque efetivamente, eu falo por mim, efetivamente, lembro-me que a obstetra disse: olha, está tudo bem, a avaliação do pós-parto você está ótima, passaram, já não sei se é 30 ou 40 dias, pode retomar a sua vida sexual. E eu fui para casa e não é bem assim. Daí a minha pergunta. Não. Por isso é que nós trabalhamos muito a este nível da desensibilização, da tomada de consciência, de como realizar, de ter às vezes essa consulta em conjunto, até para ensino de como o parceiro ou parceira pode ajudar no sentido de sensibilização e mesmo abordagem a esse nível, não é? Portanto, nós temos de abordar de que forma é que conseguimos promover essa vida sexual mais viável, com menos temas entre casal e
e mais satisfatória. Portanto, lá para casa ficam a saber que a fisioterapia é fundamental e que existem outras coisas para além do ir à consulta do pós-parto e de ir ao médico obstetra, e que com certeza trará aqui um grande benefício para a vida do casal. Eu acho estes temas super importantes porque de facto são pouco falados. E neste caso é tudo muito bonito para o exterior, porque efetivamente há um bebê, as pessoas vão ver o bebê, esquecem-se que há ali um homem e uma mulher, ou 2 homens ou 2 mulheres que se tornaram pais, não é? E que pode haver outro tipo de sofrimento associado, não é? Depois, mais para a frente, a mulher enfrenta novamente um período muito difícil da sua vida, que é a menopausa. E que temos que tratar as coisas pelos nomes, porque também está tudo bem, porque se vai ao médico, porque se faz terapia hormonal de substituição, porque a mulher tem que aguentar, porque é normal, ou seja, quer-se normalizar aquilo que tem um conjunto de situações que não são normais, não são do dia-a-dia, e que a mulher é a primeira vez que está a viver a sua própria menopausa. Não interessa a menopausa que vem nos livros, não interessa a menopausa das amigas, interessa a minha própria menopausa. E as pessoas não sabem lidar com isto. Não. E há pouca informação, não sentes isso? Sim, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Até porque é uma transição tão grande, em termos hormonais, em termos de secura vaginal, e por muitas estratégias que se arranjem, às vezes não é suficiente, e mesmo perdas de urina, não é? Porque a baixa de hormonal interfere muito na própria tonicidade dos músculos, na probabilidade de termos aqui prolapsos hormonopélvicos, e está tudo muito interligado com a quebra hormonal própria da menopausa. E portanto é preciso voltar a trabalhar novamente esta autoconsciência. Sem dúvida alguma que o meu dia é passado a nível de autoconsciência. Portanto, nós temos de empoderar estas mulheres a nível de autoconsciência, de perceber o que é contrair, perceber o que é relaxar. Muitas vezes não temos só problemas de incontinência, temos problemas a nível de conseguir relaxar, porque temos vaginismos, temos aqui uma série de problemas, mesmo defecatórios também, que impactam porque a mulher não sabe relaxar os músculos pélvicos. Portanto, até isto é preciso ensinar, não é só o contrair. Lá está, não é só o Kegel. E o que é que, em termos lá está, as mulheres chegam a ti para uma consulta relacionada da menopausa, mais uma vez, vindas de onde? Porque eu tenho um bocadinho a sensação que a mulher é orientada pelo seu obstetra muito em termos, lá está, da terapêutica de substituição hormonal e de uma série de fármacos, e que não é sugerido a fisioterapia. Não é? Como é que esta ponte pode ser feita? Como é que as pessoas chegam a ti, não é? Como é que... Creio que as coisas começam a ser um bocadinho mais faladas, mas sem dúvida alguma que o tema da fisioterapia pélvica muitas vezes não é a primeira opção. E deveria ser mais. Se calhar as pessoas já chegam a ti no limite, quase como uma situação de recurso, tipo, ajude-me porque eu já não sei o que é de fazer, ou o que é que mais hei de fazer, não é? Claro, porque temos aqui várias estratégias falhadas, ou não, podem não ser falhadas, porque há várias ajudas que são necessárias e muitas vezes multifactoriais. Multidisciplinares, portanto aqui há um grupo de interação que é necessário em termos de ginecologia, de fisiatria, portanto depois da nossa intervenção, psicologia por vezes, nutrição por vezes. Portanto, há aqui uma série de grupos de trabalho que têm de ser mais conectados de forma a termos as mulheres com uma saúde melhor. Porque sem dúvida alguma que impacta na saúde, na qualidade de vida, na forma como como estas mulheres veem a vida social, a vida privada. Portanto, isto está tudo muito interligado. E empoderarmos estas mulheres e conseguirmos modificar a vida destas pessoas, sem dúvida alguma, que somos uns agentes transformadores de vidas, não é?
é importante também a nível da... Estivemos juntas, nós fomos ver juntas a peça Menopausa da Cláudia Raia e acho que é uma forma extraordinária de falar de um tema tão difícil e da forma tão solta como ela fez em palco junto do marido dela, porque ela divide o palco com o marido, em que ela trata as coisas pelos nomes. E lembro-me perfeitamente no Coliseu, quando fomos ver o espetáculo, no fim ela dizer: isto é uma peça, não é para todas as mulheres virem ver, é para as mulheres e para os homens virem também ver. E às vezes o recurso ao humor, e a Cláudia Raia é um mulherão, não é? É um monstro de palco. É importante quando figuras públicas também dão voz e dão corpo. Portanto, ela ao assumir a sua própria menopausa e dar exemplos seus que nos fazem rir, não é? Nós achamos todas que ainda estamos muito longe da nossa própria menopausa, mas pelo facto de irmos ganhando consciência, vamos adquirindo mecanismos para quando chegar o dia, não é? Porque isto não é um tema, quer dizer, a minha mãe passou pela menopausa sozinha, porque era o que ela me dizia, quer dizer, isto nós não fomos ensinadas a falar. Há toda uma geração que não foi ensinada a falar disto com ninguém, pelo contrário, que vergonha, tenho que guardar só para mim, não é? Portanto, e é tudo normal, não é? Normalizam-se os sintomas, normalizam-se a incontinência, normaliza-se os prolapsos. Portanto, sente o órgão quando está a higienizar, sim, pois é normal. Mas lá está, mas não é normal. Não é normal. E a mulher não tem que aceitar. Não tem de aceitar e tem de recorrer a pessoas formadas e com práticas neste âmbito, que é a recuperação do períneo. Uma das coisas que eu me lembro perfeitamente da peça Menopausa da Cláudia Raia é que ela dizia: eu nem posso olhar para o meu marido, ele quer ter relações comigo, eu não deixei de gostar dele, mas simplesmente a minha carga hormonal, isto é tudo tão difícil que eu tenho dias em que não posso olhar para ele. E já não só falando na questão do que estavas a falar há pouco da secura vaginal e da questão da dor durante o ato sexual, mas ela própria, lembra-me dela de dizer: eu há dias em que de manhã acordo com humor e cá à hora do almoço tenho outro e cá à noite tenho outro. E o facto dela trazer a público de forma tão saudável, e de forma tão saudável, não é? De trazer para uma peça de teatro temas tão difíceis, e eu acho que ela vai... Eu não sei se ela já se foi embora de Portugal ou se ela ainda vai voltar, porque ela anda em turnê com a peça. Eu aconselho vivamente todos os homens e todas as mulheres a verem, porque de facto é educação para a saúde em palco. Sem dúvida alguma. Porque é preciso pessoas que não tenham problema de falar disto, e era o que tu estavas a dizer há pouco, normaliza-se tudo, não é? Tipo, aparecem anúncios de fraldas com mulheres todas sorridentes, e a mulher não está a sorrir, a mulher está a sofrer por ter que ir ao supermercado comprar um pacote de fraldas. Certo, mas sem dúvida, como vê na televisão a publicidade, acha que é normal, mas não é normal. Não é normal perder urina, não é normal perder fezes, não é normal perder gases, não é normal não conseguir colocar um tampão em fase reprodutiva, não é? Portanto, a mulher tem de ter esta noção que há certas situações que se calhar precisamos de uma ajuda, e essa ajuda, quando bem realizada, garante-nos aqui uma qualidade de vida, uma segurança e uma melhoria de todos estes sintomas. E até porque há muitas mulheres que uma mulher que entra em menopausa aos 50 anos é uma mulher que em termos sexuais está perfeitamente ativa e tem imensos problemas, e acaba por se fechar na sua própria concha, e lá está, já foi na altura do pós-parto, agora vem outro grande desafio que a mulher não consegue, na maior parte das vezes, ultrapassar sozinha, e quase que muitas vezes se culpa. Sem dúvida alguma. Sente o peso da culpa do que está a acontecer com o seu corpo, seja por não ter desejo, outras vezes por ter dor no ato sexual, e é normal, não é? E a mulher sente, vamos dizer às pessoas lá em casa que têm que dividir este peso, não é? Que não têm que se sentir culpadas, porque isto é fisiológico, é a natureza da mulher passar. Se foi da natureza passar pelo parto, é da natureza passar pela menopausa, mas não tem é que passar pela menopausa sozinha, não é?
que existem especialistas como tu, com o conhecimento necessário para dividir esta caminhada, esta jornada, e que há imensas alternativas e que há imensas coisas que é possível fazer. Há muita coisa que é possível fazer, e sem dúvida alguma que é uma ferramenta muito útil e deveria ser quase uma primeira linha de ação. E como é que tu achas que isto podia... se podia, eu não sei se é através de campanhas, eu estou a pensar, os cuidados de saúde primários, o centro de saúde é a base, não é? Há muitas mulheres que efetivamente não vão ao obstetra, é o médico de família que acaba por seguir. Estou aqui a pensar que provavelmente a base estaria aí, não é? Nos cuidados de saúde primários, com o médico geral de família. Se olharmos para o prisma de outros países, que não Portugal, imagina, vamos voltar ao período do parto. Mas há outros países em que a mulher, quando sai com uma mini consulta de fisioterapia pélvica, em que faz um ensino da ativação dos músculos pélvicos. Portanto, não sai do hospital sem fazer essa consulta, já ainda intra-operatório, no internamento. Já estamos a falar em Inglaterra, estamos a falar em França. Isto já é prática de algum tempo, mas lá está, aqui não existe. Aqui só existem os cuidados de enfermagem, não é? Nos hospitais comuns, em termos de puérpero, não tens logo um fisioterapeuta pélvico. Não existe essa ferramenta. Não, e mesmo por parte dos enfermeiros especialistas que veem, porque há enfermeiros especialistas em obstetrícia, não há a parte no pós-parto. Eu acho que há uma grande preocupação com a questão do bebê, da amamentação, da mulher também, mas não nesta parte do pavimento pélvico. Sinto que não. E estou a pensar eu na minha própria experiência de 2 partos vaginais que tive, o tipo de apoio que tive, e mesmo ao nível do centro de saúde estão sempre muito preocupados se estamos a conseguir amamentar, há um foco muito grande nessa parte e esquece-se do resto. Eu sou uma rapariga despachada, andei de fralda 1 mês, não tenho problema nenhum de dizer isto, que foi a forma melhor que eu consegui de controlar o facto de estar a perder sangue, de perder urina e de não me incomodar com isto. Mas eu até que sou enfermeira e sou uma rapariga despachada, mas a maior parte das pessoas sente constrangimento, e isto é preciso ser falado com as pessoas como uma coisa normal e natural, não é? Porque mas muitas vezes vem da pessoa. Às vezes a pessoa tem vergonha de se expor e, portanto, não consegue ter esta conversa, é isso que tu me estás a dizer. Ou seja, a própria pessoa, não é? Numa situação de um pós-parto, há mulheres que não omitem. Olha, estou a perder urina. Ao próprio médico, o médico ginecologista. Pois, realmente o médico também não adivinha. Não adivinha, não é? O médico não adivinha. E, portanto, se isto não for partilhado, mas eu receio que isto é um bocadinho na ótica psicológica e defensiva, numa estratégia de não ser culpabilizada ou não ser apontada. Porque muitas mulheres sentem isso, eu vou dizer isto e vão se queixar de mim, ou vão dizer mal de mim. Podem pensar isto, mas não devem exprimir, devem demonstrar de que realmente não estão bem, porque senão não conseguem ter ajuda. Também pode partir por aí. Eu estava aqui a dar o exemplo da peça teatro da Cláudia Raia, mas efetivamente, se uma das formas for introduzir o tema naquilo que o comum cidadão consome, porque não pôr isto nas telenovelas? Pôr um personagem a passar por isto, não é? Nós temos que ir ao encontro do público em geral, ao tipo de conteúdo que ele consome, não é? Sim. Tem que haver uma forma, se a pessoa não é capaz de falar com o médico ou de ter uma conversa destas com o médico ou com o profissional de saúde, se calhar não é mal pensado começarmos a pensar em termos de conteúdo televisivo que é muito consumido, em vez de termos os personagens perfeitos, se calhar começar a usar temas da saúde em muitos personagens, e por que não, para ganhar esta consciência de que todos estes temas existem, são normais, nós convivemos com eles e é bom que se mude o mindset para que haja abertura. Exatamente. Para conseguir falar sobre isto. Exatamente, desconstruir estes padrões. Porque lá está,
Se o próprio não falar, se não identificar, olha, passa-se isto comigo, ninguém vai adivinhar, porque nem todos os casos, existem os casos maravilhosos pós-parto, por exemplo, em que não há laceração nenhuma, não há episio, não há perdas, não há nada, é o fabuloso, mas isso é uma porcentagem pequena, não é? Mas lá está, toda a gente acha ou pode achar que isto será a realidade e não é, não é, portanto... Lá está, nós mais uma vez, agora estou-me a lembrar do caso da Mariana Cabral, vulgarmente conhecida como Bumba na Fofinha. Eu fui assistir a vários espetáculos dela, em que justamente eu lembro-me que o baby shower dela, ela pôs-se em palco literalmente a experimentar sutiãs de amamentação, fraldas e falar sobre este tema, mas lá está, com recurso ao humor. Portanto, nós dependemos destas figuras públicas para dar aqui um bocadinho de awareness sobre isto. Sim. Porque continua a ser, lá está, é tabu, e eu vejo nestes espetáculos. Porque se pensarmos em termos de Instagram e de redes sociais, nós vemos mulheres perfeitas, arranjadas, com o seu bebê no colo, aquilo que a sociedade espera. Porque é que tu não estás feliz se acabaste de ter um bebê? Caramba, foi um estalo hormonal. Só quem nunca teve um bebê é que não sabe, seja ele cirúrgico ou vaginal, não só o boom hormonal, como a experiência transcendente que é trazer um ser humano ao mundo, não é? Portanto, são horas, e eu lembro-me perfeitamente... Não trazem livros de instruções. E não trazem livros de instruções. A mulher não tem livros de instruções para as reações hormonais que tem durante o dia todo. Porque não sabemos, não é? De repente, olha, estou assim, apetece-me chorar, estou com baby blues, já li isso nos livros, mas olha, agora sou eu. Sem dúvida alguma. É que ler é uma coisa, agora sentir é outra. E, portanto, é preciso de facto desconstruir, normalizar, abordar o tema, seja no palco, no teatro, nas telenovelas. Não ter medo. Não ter medo de dizer eu tenho esta situação como profissionais, não estamos a falar com o vizinho, mas dizer, olha, eu tenho este problema, como é que eu consigo arranjar uma solução? Mas falar com um médico de família, falar com um ginecologista, falar com um fisiatra, portanto, tentar perceber que estratégias é que podem arranjar, mas que se não disserem que têm este problema, ninguém vai adivinhar, porque num mundo perfeito não existem este tipo de discursos, até porque é tabu. E até porque nós hoje em dia vivemos todos, eu costumo dizer, o facto... Antigamente dizia-se que para criar uma criança era preciso uma aldeia. Nós hoje em dia vivemos em apartamentos fechados, muitas vezes não conhecemos os vizinhos, não é? Não há este sentido de comunidade, e às vezes na porta ao lado existe outra mulher a passar pelo mesmo que nós, e podia aqui haver entreajuda. Sem dúvida alguma. Nós estamos numa sociedade um bocadinho individualista. E às vezes também não é muito fácil ter essa ajuda, esta abertura, porque também somos cultivados a trabalhar sozinhos, a viver um bocadinho sozinhos, serem independentes e ocultar os nossos problemas sem os partilhar. E vivemos depois com alguma dificuldade, sempre a tentar sorrir, não é? Porque o mundo do Instagram e o mundo perfeito é a sorrir e impecável, e às vezes sabe-se Deus como essas pessoas estão e precisam mesmo de ajuda. Susana, muito obrigada pela nossa conversa, que foi absolutamente deliciosa. Eu sinto que não há muito espaço onde ter estas conversas, e desta forma, com esta naturalidade, com a tua doçura e com a tua tranquilidade, foi muito bom ouvir falar de assuntos que são tão sensíveis, mas são normais e são naturais. Obrigada, acima de tudo, pela tua generosidade e pela tua partilha. E lá para casa, para quem nos está a ver e a ouvir, não se esqueçam efetivamente, peçam ajuda. Falar de pré-parto, pós-parto, menopausa e de todas as dificuldades, porque não é só beleza que estes períodos acarretam, é normal. Temos que aprender a encarar isto com normalidade e a pedir efetivamente ajuda. E obrigada por nos estarem a ver e a ouvir.